Bom dia! Mais um Despertando, quinta temporada, no dia 5 de junho, sábado. O tempo passa mais bem devagar. Bom dia, Mauro. Oi, Pati. Tudo bem aí? Oi, Cris. Tudo bem, Isis? Ju? Tô aqui mateando. Oi, Ana Tereza, tudo bem? Maria, bom dia. Bom dia, Bia, tudo bem? Dizem que o amor faz um bem danado, diz o Pedro Man. Bom dia, Fabiola. Então é isso, sábado, que beleza. Sigamos praticando de uma maneira tranquila, constante. Energia constante é uma das paramitas. Então a alegria que a gente está lendo, ela pode ser traduzida como energia constante, que significa, embora independente do que aconteça, a gente mantém o fluxo. Isso, alguns mestres vão traduzir dessa maneira essa paramita que a gente está lendo, essa perfeição. E eu procuro segui-la. Não importa o que aconteça, siga. Bom dia, Fran. Bom dia com muita alegria, mas que espetáculo. Estão vendo como é que o pessoal acorda pro Despertando, gente? É assim. Bom dia, Lucilena. É um negócio espetacular, o pessoal já acorda mil. Eu imagino assim, o pessoal deve deitar assim, nossa, amanhã tem Despertando com Dharma, que coisa bem boa. Como se a vida girasse em torno disso, né? Só que não, mas é bom, né? A gente já começa bem o dia. Coisa boa tê-los aqui, fico feliz. E aí a gente está lendo, então, O Mundo Poderia Ser Diferente, com Norman Fischer, editora Lúcida Letra. E aí é isso. Nós paramos aqui na página 154. Bom dia, Rossana, tudo bem? E vamos falar sobre integridade. Vamos ver aqui o que vai acontecer nesse livro. Ele vai ter coragem e esperança. Então fiquem atentos que vocês vão ter coragem e esperança. Integridade literalmente significa totalidade. Totalidade significa que tudo na sua vida está presente como um todo: corpo, fala, mente e atividade. Relacionamento com você mesmo, com os outros e com o mundo físico. Ter integridade significa que você não está dividido contra si mesmo, bloqueando sua energia com contradições internas, desapontamentos ou derrotas. Quando você tem integridade, você pode ter contradições, desapontamentos e derrotas, mas em vez de serem postos de lado ou ignorados, eles são envolvidos, integrados em quem você é. Então, integridade nesse sentido, né, de estar junto, totalidade. Você está lidando com eles, vivendo com eles, como amigos e aliados. Integridade também implica plenitude moral, retidão, agir honestamente, levando todo mundo em conta, e não agindo desonestamente para favorecer a si mesmo ou promover alguma agenda. Todos nós temos alguma integridade, mas provavelmente não o suficiente. Sem o cultivo do Bodhisattva, sem reflexão e esforço para trabalhar a nós mesmos ao longo do tempo, ficamos um pouco em desacordo. Nossos impulsos desalinhados com nossas melhores intenções, nossas ações divergindo das profundas inclinações de nossos corações. Às vezes a gente não se sente íntegro, né? Parece que a nossa... Não sei se acontece com vocês, parece que a nossa fala não está de acordo com nossa ação no mundo, assim.
E fica aquele desequilíbrio, a gente fica com aquela sensação ruim, sabe? Quando as coisas não estão assim, o mundo e as nossas ações, a nossa fala e nosso meio de se mover no mundo, de roçar no mundo, não está de acordo, assim, eles não estão todos alinhados, né? Esse desequilíbrio é muito ruim, né? Aí a gente tem que dar uma desacelerada, esperar que algumas coisas cheguem, né? Ou correr para buscar outras e levar aparelho, né? De uma certa forma. E aí a gente tem que parar, tem que o tempo todo parar para ver se a gente está íntegro, nesse sentido, não de moralidade, íntegro no sentido de inteiro, de inteireza, né? Essa inteireza do ser. E é tão difícil porque tantas coisas podem tirar a gente do caminho, né? Às vezes uma alimentação, uma palavra que alguém diz, uma situação, e a gente já se desalinha todo. E aí precisa voltar para esse centro. Nossos próprios corações, se olharmos bem, estão obstruídos pela divisão. Sentimos ou queremos tanto que sequer reconhecemos ou conseguimos compreender. Essa confusão interna pode tomar a forma de ação não sábia ou errática, mas mais comumente ela toma a forma de estupidez repetida, falta de visão ou de coragem. Nossas vidas não são dinâmicas. Não estamos crescendo. Não somos capazes de ter alegre empenho. Quando você tem integridade, permanece aberto para tudo o que sente, bom e ruim. Com seus compromissos de Bodhisattva, você sabe como permanecer em equilíbrio com isso tudo. Como não ser arrastado para uma direção ou para outra. Você não tem medo do que está dentro de você. Não precisa negar ou se envergonhar de nada. Você fica no centro de sua vida, ocupando o seu próprio lugar. Que bom se fosse assim, né? Que bom se a gente conseguisse estar no centro, né, das nossas emoções, estar numa inteireza, numa totalidade, e olhando assim esse universo todo das nossas ações, das nossas emoções, e se sentir inteiro, assim, né? Sentir que tu está no centro, está num certo domínio, mas sem estar rígido. Quem se sente completamente íntegro, no sentido de totalidade, inteiro, que está no comando de todas as suas posses de emoções, está equilibrado. Quem está equilibradinho, levanta a mão. Quem não está, assim, que está meia boca, bota um dedinho para baixo. Vamos ver. Quero saber quem são os equilibrados. Essas pessoas vão nos mostrar como é que a gente tem que fazer. Porque não é fácil. Vou te dizer que não é fácil, né? Mas a gente tenta. Alegre empenho, então, pode ser traduzida como energia constante, né? Alguns autores, alguns escritores ou mestres, eles... A Cris já riu, né? Do tipo, você está brincando, né? Você só pode estar brincando com a gente, né? Não estou brincando. Mas às vezes a gente sente uma inteireza, sabe? Às vezes tu sente, nossa, como está tudo bem, né? E aí passa, né? Não está fácil, né, Mauro? Né, Isis? Alguns escritores vão dizer que alegre empenho é energia constante. Um deles é o Lama Padma Santen. Ele vai trazer essa energia constante e é muito maravilhoso essa forma de ver. Então, alegre empenho é integridade. É estar em sintonia com todo o seu ser e sua conexão com os outros. É receber do todo por meio do seu lugar único nele. É a energia que é precisa para promover o todo. Tu também, Ana Teresa? Não acredito. Mas então o mundo está perdido. Se até tu... Olha, é legal, né? Eu adoro fazer isso porque as pessoas depositam uma expectativa em cima das outras pessoas, aí olham ali e dizem, vamos colocar uma expectativa acima dela ali, só para ver o que acontece. Aí a pessoa fica pensando, mas será que as pessoas me veem assim? Não, Ana Teresa, estou te zoando. Tô te trollando, como dizem as crianças de hoje em dia. Tô te trollando, tio Jeff. Capaz. Mas vou esperar. Não, mentira. O modo como fomos treinados, rindo, mas treinando, é isso aí. O modo como fomos treinados a viver é o oposto da integridade. Não somos treinados para abraçar o todo. Somos treinados para nos sentirmos separados dele. Olha só, como é que pode, né? Somos treinados. E é mais que treino,
é a nossa biologia também. A nos sentirmos separados, a nos protegermos, a ver a nós mesmos como fundamentalmente divergentes do mundo e dos outros. De modo que precisamos ir contra tudo para avançar em nossos objetivos. Isso não é ruim ou um erro, é normal e natural. Mas, a longo prazo, não vai nos proporcionar uma vida feliz, expansiva e criativa. Nos ver como um todo, como surgindo de todo e retornando a ele, é um jeito bem melhor e mais preciso de viver. Essa verdade está sendo reconhecida em todos os lugares, nos negócios e na educação. Há mais e mais ênfase em trabalhar em equipe em vez de realização individual. Pesquisas mostram que os aprendizados e realizações mais importantes vêm não de gênios individuais, mas da sinergia de pessoas trabalhando juntas. Ser um membro efetivo de uma equipe requer ouvir os outros, construir em cima do que os outros dizem e fazem, mergulhar e ajudar sem nenhuma referência a quem ganha crédito. Isso que a gente faz aqui, gente, é um trabalho em equipe. A gente acha que equipe é só quando a gente está produzindo alguma coisa. Não há nada a produzir aqui. Há apenas uma comunhão. Todos nós estamos bebendo de alguma fonte e tentando clarear algumas informações que nós temos dentro de nossos aspectos cognitivos. E gerar alguma consciência, uma luminosidade, uma claridade. E isso é um trabalho em equipe, de alguma certa forma. Então há uma troca, né? Eu faço uma coisa, vocês reproduzem estando aí. Isso é muito maravilhoso. É uma coisa que... E aí nós vamos crescendo. Ser um membro efetivo de uma equipe requer ouvir os outros, construir em cima do que os outros dizem e fazem, mergulhar e ajudar sem nenhuma referência a quem ganha crédito. É assim que os bodhisattvas vivem naturalmente. Eles não são obcecados por como estão indo, como são vistos, quantos prêmios ganharam. Quando esses impulsos surgem, eles o compreendem pelo que são e não os seguem. Eles entendem seus impulsos de autocentrismo como normais, ainda que divergentes ou da integridade. Os bodhisattvas se identificam com o todo da situação na qual se encontram. Karen Fisioro, nada ainda do Miguel, Karen. Mas que coisa séria. O que está acontecendo com esse guri? Do que não quer vir para esse mundo? Sana, que tá bom. A mami está me cuidando bem, vou ficar por aqui, né? Pô, esse guri, vou te dizer, tia, não tá com pressa nenhuma. Tá certo ele, tá quentinho, tá confortável, tá se alimentando, né? Ele deu uma voadeira pelo mundo e disse, não, aqui tá bom. Continua esperando, tá tudo certo. Mas tá quase. É uma rádio AM, gente, eu sei da vida das pessoas. Esperando os bebês nascer. É um espetáculo. Os bodhisattvas se identificam com o todo da situação na qual se encontram. Hoje ele vem, olha só, dia 5. Estamos aí, vamos aguardar, todo mundo fazendo uma energia positiva para Karen trazer ao mundo mais um bodhisattva vazio. Mas sua preocupação é com o melhor resultado para todos, independente se eles têm muito ou pouco a ver com esse resultado. Seu modo de viver é considerar os outros, considerar a tarefa em questão e ver qual o lugar dela no grande esquema das coisas. Coragem. Então, integridade é isso. Integridade não no sentido de moralidade, ele nos trouxe. Integridade no sentido de inteireza do ser. Eu acho que... Acho não. Quando procuro fazer práticas mais longas, assim, de mais tempo, ou quando a gente está em retiro, ou até mesmo fazendo práticas em casa, assim, mais longas, há uma sensação de inteireza, assim, é um momento em que tudo se acomoda, assim. Então a gente tem que, em algum momento, talvez algumas pessoas, eu estou pensando assim, onde as pessoas buscam isso, mas acho que são aspectos flutuantes, né? E elas são muito etéreas, passageiras, quando se busca no meio material, assim, tipo, sei lá, uma festa, uma janta, as coisas mundanas, assim, né? No dia a dia, buscando que são efêmeras, né?
que são passageiras, e aí a gente acha que dá uma interesa tomando um vinho, fazendo alguma coisa. Então tem aquele prazer que é um prazer ali, naquele momento, assim, né? Muito fugaz, assim. Não, ele se desmancha entre os dedos. E a gente busca isso, né? Que são prazeres, virar para o mundo com a mãe, ouvindo o Dharma, belo recomeço para ele. É isso aí mesmo. Boa, né, amor? E a gente acha que isso vai trazer interesse. Eu não concordo, assim, não concordo, e vejo muito a gente fazendo isso, as pessoas fazendo isso, e diz, eu precisava dessa festinha, precisava disso. Todo mundo precisa, né? Mas não, isso não vai trazer integridade. Eu realmente acredito que quanto mais a gente pratique por mais tempo, não que a meditação seja a salvação de tudo, não é. Tá? Mas se vocês nunca praticaram por mais tempo, vocês vão perceber que tudo se acomoda, assim. Tudo se acomoda. Tudo. A gente sente uma leveza, sente uma inteireza. Quem nunca tentou, tenta. Né? E aí a gente pode até orientar, a gente pode fazer um grupo e trabalhar isso numa meditação mais longa, de mais tempo. Coragem. A perfeição do alegre empenho, da palavra em sânscrito virya, que significa heróico. Virya vem de viril, ele já explicou isso, né? Como você deve lembrar, que ele explicou, pode também ser compreendida como coragem. Esse virya, que vem de viril, que é uma tradução do sânscrito, é um pouquinho machista, assim, porque na verdade, quando ela foi traduzida por homens, e nem sempre a tradução ela segue o que a palavra quer dizer. E o que trouxeram um virya dentro de um aspecto latino, né? Só por causa da proximidade do som de virya a viril. Né? E viril está muito relacionado ao homem, né? A virilidade, né? ao falo. Né? E não é uma boa tradução do sânscrito, nem um pouco. Então eu não traduziria assim. Então eu acho que a tradução melhor seria energia constante, que ela é sem sexo, sem gênero. Tá? Eu cuido muito dessa questão da tradução, eu acho que é perigosíssimo, tem um monte de problemas. Bom, coragem implica altruísmo. A pessoa que aguenta firme, passando por todos os tipos de provação para sua própria segurança, glória ou ganho financeiro, não é geralmente considerada corajosa. Olha só. Talvez resistente e determinada, talvez admirável, mas não corajosa. Vocês viram isso? Que coragem implica altruísmo. Até eu vou sugerir para vocês que vocês leiam, e vai cair todas as ideias pré-concebidas. A Ciência da Felicidade não é um livro de autoajuda, é um livro sobre ciência mesmo, sobre artigos científicos, do Gaziri, não me lembro o primeiro nome dele. Bem atual esse livro, 2020, 2021. E eu estou lendo ainda, não consigo ler tudo, é muita coisa para ler. Mas ele vai quebrar com todas as nossas ideias pré-concebidas, assim, todas. Sobre o que é a coragem, sobre o que é os ganhos financeiros, sobre o que é ter dinheiro, o quanto isso implica na nossa vida. Dinheiro é bom, viu, gente? Cuidado, eu tenho que ter cuidado quando eu digo isso. Os budistas não gostam de dinheiro, a gente adora. Faz a gente andar no mundo. Esse é o mundo da terceira dimensão, a gente precisa disso. Ponto. O apego ao dinheiro. Fala sobre os pensamentos positivos, o quanto eles nos afastam, acreditem, nos afastam da nossa meta, porque eles nos impedem da ação nesse sentido, esse pensamento positivo. Ele vai quebrar com vários mitos, inclusive esse da coragem. A coragem, então eu indico, esse é um livro que geralmente eu não indico livros assim, mas isso, como é científico, ele vai trazer todos os dados. Esse cara fez uma pesquisa imensa pelo mundo todo, um brasileiro, uma pesquisa assim gigantesca, o cara é obcecado, muito bom. Coragem implica altruísmo. A pessoa que aguenta firme, passando por todos os tipos de provação para sua própria segurança, glória ou ganho financeiro, não é geralmente considerada corajosa. Talvez resistente e determinada, talvez admirável, mas não corajosa. Entendemos uma pessoa corajosa como alguém que assume grande dificuldade, não para si mesma, mas para o benefício dos outros, sua família, sua nação ou um grande ideal.
Bodhisattvas são corajosos nesse sentido. Sempre estão tentando ir além da normal preocupação consigo próprios. Isso é sempre um ato de coragem. Como todas as pessoas corajosas sabem, coragem não é a ausência de medo. Pensamento positivo afasta da meta. É Gaziri. Eu não tenho ele aqui, está lá na outra sala. Não está na biblioteca. É Gaziri. Ele é uma capa amarela, assim, vocês vão identificar imediatamente. A Ciência da Felicidade. Muito fácil de achar na internet. E está sendo comentado. Tem até um documentário que cita ele no Netflix, acho que eu vi. Não me lembro. Eu vejo coisas, não sei. Sim, o pensamento positivo está comprovado que o pensamento positivo é um mito. Que louco isso, né? Mas é um mito no sentido de tu pensar positivo te afasta da tua ação, porque as pessoas acreditam que somente pensar positivo irá ajudar. É nesse sentido. É óbvio que tu tem que continuar pensando positivo na tua vida, sendo positivo na tua vida. Só que houve uma leva assim nessa nossa década agora, que as pessoas ficaram presas a isso. Então eu vou fazer um curso e vou pensar positivo e está tudo bem. Não está tudo bem, tu vai ficar preso a isso. Ali ele explica super bem, assim, ele vai fazer vários, ele vai botar uma lista assim de uns, 30 itens assim que a gente diz na nossa vida, e ele quebra todos esses mitos, né? Quebra cientificamente, com pesquisas e meta-pesquisas, né? Então é muito, muito bacana mesmo. Eu tinha muitas coisas que eu tinha crença também, não acreditava, poxa, mas isso, legal. Então lá. Gosto de me aparelhar na ciência também. Como todas as pessoas corajosas sabem, coragem não é a ausência de medo. É o oposto, é encarar o medo, entrando nele e atravessando-o. O medo não para os bodhisattvas, eles estudam o seu medo, se familiarizam com ele e adentram-no pouco a pouco. Eles compreendem que o medo é inevitável e que vai nos derrotar e nos encolher se não os encararmos. Isso aí. Mas se lidarmos com ele, vai nos fazer crescer. Quanto mais profundamente formos na questão do medo, mais notamos o quão comumente ele aparece de maneiras sutis. Temos medo não apenas diante do perigo físico ou da perda dramática, mas também todos os dias em quase todos os nossos encontros. Constantemente tememos humilhação, exposição, constrangimento ou fracasso. Apesar desses sentimentos serem leves ou sutis, eles influenciam a maioria das nossas respostas comuns a pontos de vista. Deixa eu só dar uma pausa, sempre que entrar um colega, um mestre, então aqui chega um mestre para nós agora, então uma consideração, um momento, e um agradecimento por estar por aqui, querido Jean. Eles nos encolhem, nos tornam defensivos, nos impedem de nos aprofundarmos e de criarmos relacionamentos significativos, que poderíamos ter em todos os encontros de nossas vidas. Se ao menos tivéssemos coragem. Acontece que é preciso coragem simplesmente para ser uma pessoa normal, em paz no mundo, entre os outros. Olha só, coragem é mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes, não estamos em paz. Nossas zonas de conforto são muito pequenas e as protegemos constantemente. Vocês lembram, né, quando eu falo aqui das proteções que a gente vai tendo, essa proteção desse euzinho, né, ilusório que a gente vai criando, e através dos 3 venenos, né, da mente, dos 3 kleshas, ou 5, dependendo da linhagem no budismo, né. No tibetano vai aparecer os desenhos da cobra, do galho e do porco ou do javali, né? Então, da ignorância, da raiva, ou da violência, ou do apego, né? E do apego. Então, a versão do que eu gosto, do que eu não gosto, é a ignorância do todo, assim. E aí, então, a gente vai protegendo. A gente usa para proteger a nossa vidinha, né? A nossa ideia de eu, e esse eu o tempo todo, e a gente vai criando uma matemática nisso. E essa matemática, essa ilusão cíclica que é o samsara. E aí o que eu vou conseguindo com
com essa matemática, com esse resultado. Quando eu protejo alguma coisa com violência, com ignorância, com apego, com aversão, né, com raiva, eu vou construindo a minha vida novamente baseado nesse sentido. E aí gera esse termo cíclico que a gente chama de samsara. E seguimos na vida dessa maneira, através de aspectos causais, assim, o tempo todo, o tempo todo. E achando que a gente está avançando. Isso que é o mais legal. É como a gente anda no mundo como uma mosca na borda do copo. Achando que a gente está super avançando, assim, através de aspectos causais, assim, uma coisa, né, causando efeito, a outra tal, vai indo. Até que tu te dá conta, assim. E aí, para. Quando tu te dá conta, tu retoma tudo e diz, não, eu preciso fazer algo diferente. E aí muda algumas posições e tudo mais e começa a andar na borda do copo de novo. Não adianta, gente. Enquanto a gente não tiver lucidez de acordar de verdade, nós vamos continuar andando na borda desse copo, achando que o copo é o mundo inteiro. O amor, com a prática do alegre empenho, temos a coragem de perceber esse medo diário e de nos engajar nele, superá-lo e nos expandir em direção aos outros. O amor é a coisa mais apavorante de todas. É preciso coragem para amar, porque temos que nos entregar pelo amado, temos que estar dispostos a sofrer. Com alegre empenho, os bodhisattvas encaram esse grande risco. Eles desenvolvem essa grande coragem. Tu vê, né? Amar é sofrer, mas aí os bodhisattvas se entregam de qualquer maneira, mesmo sabendo que vão sofrer. É muita coragem. Vamos fazer uma práticazinha de estabilização? E vamos gerar uma energia boa, então, para Karen, né, nossa colega aí, que está hoje para trazer Miguel ao mundo, né? E vai trazer, como disse o Mauro, junto de uma leitura do Dharma, né, já trazendo, que espetáculo, né? Uma oportunidade dessa, de poder já ouvir o Dharma, né? Quando ela estava toda a gravidez, ela foi ouvindo o Dharma, foi tendo aula comigo, mentoria, muito bacana isso. Então faça uma inspiração profunda, apenas uma estabilização natural, simples. Soltem pela boca. Vão deixando seu corpo se acomodar, sem nenhuma expectativa. É uma prática simples que a gente pode fazer em qualquer momento do dia. É apenas uma estabilização. É uma parada. É o momento que a gente se auto-percebe. E essa parada é como um abraço a si, é como um carinho que a gente faz em nós mesmos. E esse carinho a gente demonstra relaxando o corpo, esse corpo que nos mantém nessa terceira dimensão. Dizendo a ele que está tudo bem, que ele pode relaxar, que a vida é feita de tensão e repouso, agora é o momento de repouso. Percebo que o simples fato de expirar, o corpo já vai relaxando. Esse primeiro estágio é importante, quem não está acostumado com a prática. Percebam que imediatamente a sua respiração vai diminuindo. Os pensamentos diminuem.
E como foi falado por Zoketsu no livro há pouco, temos que buscar essa sensação de inteireza do ser. Tentem perceber se vocês estão se sentindo inteiros agora. Inteiros é estar nesse momento presente. Procurando não pensar nas coisas do passado, criar expectativas do futuro. Apenas estejam inteiros nessa simplicidade de observar a sua respiração, o seu corpo. Não há nada mais mágico do que isso. O universo todo está nessa respiração e nessa observação do corpo. Tentem perceber se há uma sensação de inteireza. Agora tragam, como sempre, em toda a prática que eu sugiro aqui para vocês, todos os dias, uma intenção para esse dia. O que vocês farão para tentar buscar essa inteireza na vida durante o seu dia? Uma das coisas é tentar afastar as coisas tóxicas que impedem de vocês se sentirem inteiros, as coisas que vocês se sabotam, que se boicotam. Pode ser uma alimentação, pode ser uma fofoca, pode ser uma fala inadequada, uma ação inadequada. Pode ser uma procrastinação de alguma coisa, de uma atividade física, qualquer procrastinação. Isso lhes afasta da inteireza. O que você fará hoje? Que você renunciará ou buscará para aumentar esse senso de inteireza? Pense agora. Se imagine fazendo isso agora, renunciando ou buscando fazer. E agora coloque como uma ação para o seu dia e faça. Uma coisinha só, não precisa tudo, só uma. A gente precisa se aproximar. Quanto mais a gente afasta as coisas que estão nos atrapalhando, mais a gente está se aproximando. Um dia a gente vai perceber que a gente nunca esteve em outro lugar. Nunca houve uma margem. A gente sempre esteve, só que a gente nunca viu. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, bom sábado, bom final de semana, e até amanhã, se tudo correr bem.